Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos juntos nessa noite. Eu peço a Grace Gonçalves que apresente o nosso companheiro, o trabalhador Delcides. Então, o Delcídio é uma bênção como trabalhador na seara de Jesus, né? Ele é da Federação Espírita de Brasília, da FEDEF, estamos juntos na área da mediunidade também, é um companheiro que sempre que nós vamos aí viajar, né, nesse mundo de Deus, para Brasília, em algum lugar, ele está sempre no movimento espírita, atuando e trabalhando incansavelmente. Delcides, é um prazer imenso ter você aqui no nosso estado do Tocantins, na Regional Sul e também na nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Jesus te abençoe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e nós passamos, então, para ele esse momento da nossa live, com muito carinho. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, Delcides. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiro eu tenho que agradecer, né, a Graça pelo convite, ao Tassiano, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Que nome lindo tem a sua casa, viu, Tassiano? Bezerra de Menezes é tudo, né? Tudo de bom, né? É quem a gente recorre aí durante a nossa existência atual, sempre. E eu fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho, de poder conversar. A gente sabe que na doutrina a gente fala para a gente mesmo, o que a gente fala é para o nosso próprio aprendizado, que é um aprendizado constante, né? E que a gente tá labutando e trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. Um dia, se Deus quiser, vai ocorrer, né? E a gente vai falar de um tema que é obreiros do Senhor, né? Que é aqueles que trabalham para o Senhor. É um tema que nos requer muita responsabilidade, principalmente nos dias de hoje, em que falar em trabalhar em prol do próximo, em ajudar o próximo, onde está havendo tantas dificuldades, tantas doenças, tantas dores, tantas aflições. E será que a gente pode ser um trabalhador do Senhor nos tempos de hoje? Porque se a gente for remontar ao passado, a gente vai observar que muitos foram os trabalhadores. Aí eu vou pedir permissão para passar os slides, e qualquer dúvida pode chamar, pode levantar a mãozinha, a gente vai estar aqui acompanhando aqui pelo celular. Espero que todos estejam ouvindo bem e que o som esteja bom, tá bom? A Kátia só um momento. Se for possível, acho que abaixar o volume do celular, que está dando um sonzinho no fundo. Isso é que eu queria saber. Ou então, se tiver outro foninho de ouvido, se tiver um outro, o senhor conecta, porque aí ele para de emitir barulho, aí faz esse ruído de fundo. Opa, tem aqui na mão, tá ótimo. Maravilha, agora vai dar certinho. O que não falta aqui é fone de ouvido. Vamos então colocar um fone de ouvido aqui. Espera só um minutinho. Eu vou pegar o fone de ouvido dele aqui. Você agora entende de... Pronto, então acho que resolveu o problema, né? Melhorou? Ótimo, ficou ótimo. Mas eu aprendi mais uma coisa, tá vendo? Você foi um obreiro do Senhor. Você me trouxe um aprendizado, tá? Muito obrigado, gente. Então, se melhorou, eu estou satisfeito. Vamos, então, abrir aqui uma janela. Vamos tentar abrir aqui. Eu acho que eu fechei a apresentação, mas isso eu vou resolver já, já. Deixa eu abrir aqui. Ótimo. Pronto, a gente vai falar um tema que é obreiros do Senhor.
né? E quem são esses obreiros do Senhor, essas pessoas que podem trabalhar na seara do Senhor? A gente sabe que muitos trabalharam no passado, né? Mas quem foram esses que trabalharam, não é verdade? Foram, quem foram, quem são, né? Esses trabalhadores. Será que são somente aquelas pessoas que tiveram uma notoriedade, aqueles que tiveram uma projeção maior, ou mesmo aqueles que trabalharam no anonimato podem ser considerados um obreiro do Senhor? Interessante que os slides não passam, né? Eu estou observando que eles ficam parados. Não está passando para vocês, né? Vamos ver aqui. Não está passando. Será por que não passa, né? Talvez tenta parar de compartilhar a tela e coloca, quando o senhor for compartilhar a tela, coloca a tela inteira. Às vezes resolve o problema. Então, para de compartilhar e quando o senhor for coloca a tela inteira. Eu acho que aí vai estar melhor. Entendi, porque eu compartilhei janela, né? Isso. O telefone do senhor está desligado. Aí quando for compartilhar, coloca compartilhar a tela inteira. Aí o senhor clica lá em cima e veja se dá certo. O microfone do senhor está desligado. Tassiano. Ele saiu, Tassiano? Não, ele está na sala, ele está tentando compartilhar. Organizando, né? Ah, tá. Tá certo. Ah, tá arrumando. Estamos vendo a sua apresentação. O seu microfone está desligado, tá, Delcides? Agora está passando. O seu microfone, Delcides, ele está desligado. Eu vou ligar agora, então vamos lá. Vamos ver se a gente... Tecnologia é isso, a gente vai aprendendo, né? É verdade, eu dou umas aulas, mas é no Zoom. Abrir a tela, vou abrir uma parte aqui. É difícil cobrir do Senhor. Compartilhar. Espera aí. Espera aí. Compartilhar o brilho do Senhor aqui. É que muda os programas, é diferente. Nesse, quando o senhor colocar a tela inteira, ele vai aparecer aquela quadro escuro, aí é só o senhor ir lá e abrir a sua apresentação no computador que ele já aparece. Pois é, mas ele não, ele não abre aqui, tá vendo? Ele não me mostra, ó.
Olha, já está começando, está apresentando a tela do seu computador agora, tá ótimo. Agora é só o senhor abrir o arquivo, não clica aí não, senão ele vai parar a apresentação. Isso, agora eu estou vendo a tela de fundo do seu computador. O senhor pode ir lá no cantinho ocultar, tem aquele azulzinho embaixo, ocultar. E isso, agora pode abrir a apresentação que ela vai aparecer para nós. Maravilha, ótimo. Então, quem são esses obreiros do Senhor, né? A gente tem que perguntar quem são ou quem foram, não é verdade? Ou quem são os obreiros do Senhor. Então, se a gente for analisar, esses obreiros vêm de muito tempo. Esses obreiros não são necessariamente dessa existência. Os obreiros foram aqueles que trabalharam, se a gente for pegar as escrituras antigas, desde o Antigo Testamento, muito antes do que isso, já trabalhavam na seara do Senhor. Muitos já foram, já voltaram e estão começando, ou vão trabalhar, ou já trabalharam na seara do Senhor. E como que é trabalhar na seara do Senhor? Trabalhar na seara do Senhor, será que é eu pegar as coisas materiais e ir laborando, ir trabalhando? É uma forma de trabalhar na seara do Senhor? Será que o meu comportamento, a forma como eu ajo perante aos meus irmãos, aos outros seres humanos, ou mesmo ao planeta Terra, ou ao outro ser vivente, é uma forma de trabalhar na seara do Senhor? Então, a gente vai entender também como é que é trabalhar isso na atualidade, neste momento em que a gente está vivendo, se está todo mundo enclausurado, como é que eu vou trabalhar na seara do Senhor se hoje me obrigam a ficar enclausurado? Então, são perguntas e questionamentos que ficam ao nosso redor e que a gente tem que fazer algumas reflexões para que a gente possa achar respostas, né, para essas inquietudes, para essas incertezas, ou para nos elucidar uma forma correta de trabalhar na seara do Senhor na atualidade. Não é verdade? Então, a gente já não fica muito difícil de responder, porque atualmente você pode trabalhar na seara do Senhor, levando a palavra através da mídia, né? Através deste meio de comunicação do qual estamos usando aqui neste momento, é uma forma de divulgar a doutrina. Né? Antigamente a gente via como Paulo era difícil, né? Paulo teria que pegar o quê? Um barco, caminhar distâncias, ir pegar animal para poder se locomover, né? Para levar a palavra, divulgar o evangelho do Cristo, né? Então ele caminhava, então era mais difícil. Hoje a gente percebe que o fluxo tecnológico nos possibilita levar essas mensagens a tempo e a hora no planeta todo. Então, é uma forma de levar o consolo, né, levar a palavra do Cristo, que a gente precisa de ouvir, a gente precisa ainda de sedimentar isso no nosso coração, para que nós possamos viver, então, no reino dos céus, para que a gente possa transformar o nosso coração no verdadeiro reino do Senhor. Então, tem essa forma de divulgar e de levar a esperança em qualquer canto. Mas a gente pergunta, mas só da palavra vive o homem? Não, né? A gente precisa de ajudar com assistência material. Então, aquele que tem mais, ajudar um pouquinho, reforçar um pouquinho, se proteger, mas não deixar de trabalhar na seara do Senhor. Né? E hoje, onde está havendo tanta fome, tanta miséria, tanta necessidade, um pouco que a gente puder contribuir, muito será na mesa daquele que tem ausência do próprio alimento. Então, a gente vai ver que essa mensagem de obreiros do Senhor, este conceito obreiros do Senhor, foi uma expressão cunhada pelo Espírito de verdade. Ele nos diz o que é ser o obreiro do Senhor. Então, ele diz que aquele que trabalha na seara do Cristo é o obreiro do Senhor. E ele cunhou essa expressão, né, de obreiros do Senhor. E ele refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus. Todos aqueles que trabalham na seara de Jesus é considerado um obreiro do Senhor.
E é fácil trabalhar nessa seara? Às vezes não, pela nossa própria dificuldade, uns mais do que outros, em divulgar, em deixar para trás, né, os seus desabores, as suas aflições, os seus medos, as suas angústias, o seu orgulho, né, para poder servir ao outro, né, colocar a serviço do próximo. Então, não é fácil, é um exercício que requer um esforço de cada um para conseguir elaborar ou trabalhar nessa seara de Jesus. A gente vai lembrar que tiveram lá os 70 discípulos, a gente vai ver que os trabalhadores do Senhor começou aqueles que trabalhavam junto com o Senhor, aqueles que ele foi chamando, conquistando em cada passo, naquela comunidade em que ele vivia, onde ele conseguiu o quê? Arregimentar os seus apóstolos, né? Onde eles caminharam junto, onde eles foram escrevendo os passos em que Jesus fazia, onde eles iam escrevendo as parábolas do Cristo, onde eles iam escrevendo as mensagens que o Cristo trazia, eles iam fazendo os registros. Então, eram aqueles apóstolos. E a gente vai perceber que não ficaram só nos 12 apóstolos, né? Depois tiveram o quê? Os 70 discípulos da Galileia, que foram aqueles que Jesus disse, né? Vão e preguem, dizendo, o reino dos céus está próximo, haja paz nesta casa. Aonde quer que entrasse os discípulos, que ele levasse o quê? A paz, né? Que é o que a gente busca conquistar, a paz do reino dos céus nos nossos corações e na nossa caminhada. Isso está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 7 ao 8. Então, lá, né, os 70 discípulos foram arregimentados para que houvesse a propagação, ou para que eles fossem os trabalhadores de Jesus. E depois a gente não pode esquecer que Humberto de Campos nos traz lá no Boa Nova os 500 da Galileia, né? Que é uma passagem linda que tem no Boa Nova, em que ele nos lembra, né, que é preciso imunizar o coração, estar atento contra todos os enganos da vida transitória, dessa vida que a gente passa, né? Então a gente tem que ficar atento, né, para a soberana grandeza da vida imortal, que é a vida junto de Jesus. Então, ele já vem nos chamando a atenção para que a gente não titubear, né, e não fraquejar com o deslumbramento daquilo que é material, que é muito instigante, em que nossos olhos percebem e nossa vontade nos leva, então, a até esquecer, né, da vida espiritual, que é a vida junto de Jesus, que é a nossa verdadeira vida. Então, que quando Jesus apareceu lá nas montanhas, né, e trouxe a sua mensagem de paz, dizendo que naquele momento ele realmente ia subir aos céus, ia fazer luz no reino dos céus, então que ele ia subir aos céus, mas que ele designou, né, estes 500 para que pudesse divulgar a mensagem do Cristo em várias reencarnações, não só naquela existência, mas em todas as existências futuras e em todos os recântitos da Terra. Então, esses 500 foram designados para levar a palavra e a mensagem do Cristo em todos os cantos da Terra, que era a lei de amor, né? Porque é nas coisas mais simples que fazemos no nosso dia é que vamos, né, praticar o amor. Então, quando Jesus nos concita ou nos chama a praticar o amor, é praticar o amor nas pequenas coisas, é dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, juntamente com os nossos irmãos. A gente tem muita oportunidade de praticar essa lei de amor, que isso é trabalhar para o Senhor, né? Quando a gente socorre um pequenino que seja, quando a gente socorre qualquer um que seja, a gente está fazendo um agrado a Deus e a Jesus, porque estamos cuidando daquilo, né, que pertence a eles, né, a Deus, que é um irmão, né, que é uma criatura, um ser vivente, que foi criado por Deus e que a gente tem que zelar e
jogar em prática ali a lei do amor, né? Então, a gente vai observar que lá no capítulo 20, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos chama a atenção para que a gente possa praticar a caridade, ou para que a gente possa praticar a benevolência para com o próximo, sem interesse nenhum, totalmente desinteressado, né? E pensando somente em fazer a caridade. Aquele que cobra, na atualidade, nessa existência, a bondade que pratica para os outros já está sendo pago. Mais meritoso é aquele que faz desinteressadamente, e a sua paga vai vir naturalmente, no momento oportuno, no momento em que estiver vivendo a verdadeira vida. Ali sim, ele vai usufruir daquilo que ele praticou na sua existência terrena. E a gente vai ver que Jesus, né, dizia: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, né? Então, é uma mensagem que ele nos concita, né? Abandonar, né, o ciúme, a discórdia, a fim de que a gente possa praticar o bem desinteressadamente, né? Então, ele vem nos chamar para que a gente possa ser um bom servidor, né? Que às vezes é melhor a gente impor o silêncio, né, no ciúme, do que a gente dizimar aí a discórdia, né? Porque as palavras falam muito, e é uma palavra lançada, às vezes, fica difícil de remediar, né? Vai demorar muito tempo para fazer a cicatrização. Então, para que propagar a discórdia? Para que propagar o ciúme, né? A inveja? Então, é isso que a gente tem que trabalhar para evitar. Então, ele ainda continua, né? Que o reino dos céus é daqueles que se tornam como as crianças. Isso está lá nas pegadas do mestre Vinícius. Olha que interessante quando ele fala que o reino dos céus é daqueles que se tornam como as crianças. Simples, né? A criança, ela gosta porque gosta. Ela é pura de coração. Então, a gente procurar ser como a criança, no sentido de amar, de ter a simplicidade, né? De ter a inocência de uma criança. Dessa forma, a gente vai conseguir a melhor recompensa, que a gente não vai ter nessa vida, né? Uma atitude egoística, né? A gente vai poder conquistar uma grande recompensa, ao passo quando a gente vai trabalhando com a inocência de uma criança, né? Onde a simplicidade, ela sobrepuja todos os outros sentimentos de vaidade, né? E de soberba. Então, ser simples como a criança é a forma de chegar nos reinos dos céus. Então, é simples, né? Não ser maquiavélico e não fazer as coisas pensadamente, não querer ficar negociando, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente quer negociar, né? A gente quer fazer uma barganha. Se acontecer isso comigo, eu vou ajudar o próximo. Se acontecer isso comigo, eu ganhar um prêmio, eu vou poder fazer a caridade. Então, a gente não tem que fazer essa barganha. A gente tem que ser simples, né? E ter a consciência de que fazendo o melhor, né? Desinteressadamente, eu quero fazer a felicidade do próximo, independentemente se eu vou ganhar alguma coisa. E isso é um treinamento que requer um esforço da gente. Fazer a caridade é treinamento. Olhar nos olhos dos outros e perguntar como você está bem, é um treinamento. Então, a gente vai, com esse treinamento, burilando, né, o nosso comportamento, o nosso sentimento, e numa existência futura, se a gente não conseguir nessa, a gente vai melhorar aí a nossa condição e certamente iremos conquistar aí uma grande recompensa, né, que é a busca da felicidade, que é o que todos nós temos certeza que queremos, que é buscar a felicidade, né? Então, isso é uma conquista que vamos ter que
laborar e trabalhar para algum dia poder chegar lá, né, nessa condição. Então, ainda lá na pegada do mestre, nas pegadas do mestre, Vinícius nos fala o seguinte: bem-aventurado os simples de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, chamando a atenção para a simplicidade. Reza o Sermão da Montanha que os bem-aventurados são aqueles que fazem o bem e não se lembra que o fizeram. Olha bem, você faz um bem desinteressado. A recompensa é sempre grande para os que nela não pensam, e é sempre mesquinha para os que têm como móvel os seus atos, aqueles que fazem o bem, mas já procurando uma recompensa, né? Eu faço porque eu vou ter uma paga ali na frente, né? Então, não, a gente tem que tentar trabalhar o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas ações, para que isso torne-se naturalmente, que a prática do bem torne-se naturalmente. Isso, né, são os mundos mais evoluídos, né? Vai haver um momento da nossa existência que a gente não vai precisar nem de parar para orar, porque a oração vai ser constante no nosso pensamento. O bem-querer ao próximo vai ser uma constante, e é para isso que a gente está trabalhando. Só que a gente sabe que ainda vai ser difícil, porque se a gente ainda vive num mundo onde um adulto massacra uma criança, né, e estamos no mesmo mundo, no mesmo patamar, não somos muito diferentes, né? É claro que nós já conseguimos ter uma reflexão, um pensamento diferenciado, mas lembre-se que estamos no mesmo mundo ali de provas e expiações, e se a gente está tendo a oportunidade de ver uma atrocidade dessa, é porque nós estamos ainda moralmente precisando disso para reflexão e para mudar o nosso comportamento e agirmos diferente. Então, são formas de trabalhar no reino do Senhor, né? Procurar ser um homem de bem, né? E ainda o Espírito de Verdade, lá em 1862, né, nos diz o seguinte, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Olha aí, ó, transformação da humanidade, as coisas anunciadas. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, nos chamando a atenção para trabalhar desinteressadamente e não tendo senão a única vontade e o único objetivo, né, de praticar a caridade, a verdadeira caridade, incondicional, né, sem qualquer rusga de interesse. Essa é a verdadeira caridade. E aí nós vamos conseguir, né, um espaço melhor nos mundos celestiais, né? E lá o Espírito de Verdade ainda nos falam que seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, e a gente às vezes, né, trabalha numa casa espírita e pensa: já estou trabalhando, mas a gente está trabalhando direitinho na nossa casa espírita, a gente não tem inveja do companheiro, a gente aceita as ideias de uma forma tranquila, a gente, quando não está no cargo de liderança, a gente respeita aqueles que estão dirigindo, porque muitas vezes a gente não respeita, mas também não quer dirigir, e às vezes fica criticando aquele que está dirigindo. Então, isso são pequenos pontos que devem ser considerados, porque se a gente quer trabalhar numa obra do Senhor, a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar em promover a harmonia, em ser uma pessoa do bem, em ser uma pessoa agradável, né? Isso é trabalhar na obra do Senhor, é procurar ser um homem de bem, é procurar fazer o bem. A gente já não fazendo o mal e também não fazendo o bem, a gente já está prejudicando efetivamente a nossa obra perante ao Senhor,
porque a gente tem que tentar praticar o bem, independente de qualquer momento, independente até da nossa dor, ou da nossa aflição, ou da nossa angústia. A gente tem que procurar fazer o bem sempre, desinteressadamente e apenas pensando na caridade. Mas vem o Espírito de verdade e ainda nos diz, mas ai daqueles que, por efeito das suas disenções, houverem retardado a hora da colheita. Olha bem, às vezes a gente é chamado, mas retarda a hora da colheita. E às vezes a gente retarda esta hora da colheita porque a gente quer um momento certo. A gente fala assim, quando eu ficar mais velho, eu vou trabalhar na obra do Senhor. Eu falo isso porque eu tinha esse pensamento. Não, eu devo muito a Jesus por tudo que ele me dá, mas ainda não está na hora. Será qual é essa hora? Né? Então, a gente vai ficar retardando a hora para fazer o trabalho, né? Depois, até eu digo o seguinte, aí vem a cobrança árdua, né? Porque aí vem a federação, convida para uma coisa. Eu, hoje, estou dirigindo uma casa espírita aqui na nossa cidade. Então, são muitos trabalhos. Aí eu digo, ou eu estou prestes a desencarnar, porque estão querendo me cobrar tudo de uma vez, ou, né, é porque eu estou devendo muito. Mas a gente tem que fazer certas reflexões e ver que a gente tem que preparar para colher. E para colher eu tenho que plantar, né? Pois aí ele continua dizendo, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão, clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Poxa, é uma lição e tanto. Então, é impossível que nós não encontremos no nosso caminho alguém que nós precisemos estender a mão. Uma pessoa que precisa de uma palavra, de um auxílio, de um conforto. Ou a gente não está prestando atenção, né? Ou a gente está agindo desta forma, né? Estamos negando esse auxílio. Então, não estamos trabalhando efetivamente como o Senhor, né, desejaria que trabalhássemos. E aí continua o Espírito de Verdade, lá no Evangelho, né, isso foi em 1862, né, que hoje até o Evangelho aí está comemorando aí o seu aniversário. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. É essa barganha que a gente já tinha falado há pouco, né? É a gente querer receber aqui na terra paga por aquilo de bem que possamos exercer para o próximo. Então, a gente, às vezes, tem que, né, uma forma da gente exercer isso sem esperar recompensa, a gente deve exercer e ter o pensamento de estou pagando o débito que eu tinha, eu não estou pondo nada para frente. Se eu estou vivendo num planeta de terra e expiações, é claro que eu tenho débitos. E então, o bem que eu estiver fazendo não é nada mais do que a minha obrigação, né? Para certamente pagar um delito que eu cometi no passado. Mas não, a minha soberba, o meu orgulho quer dizer, não, eu estou com crédito, é um crédito que eu estou tendo. Não, é muito mais fácil ser um débito que estamos pagando do que certamente um crédito que eu estou colocando lá no bônus horas. Então, a gente tem, por isso que a gente não deve pensar em fazer o bem esperando a recompensa. Então, é uma oportunidade que eu estou tendo de pagar o tributo, né, o débito que eu criei lá atrás, né, e ter o cuidado para não criar débitos para o futuro, né. Deus procede neste momento, ainda o Espírito da Verdade nos diz, né, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Devotamento aparente. Então, aquele que... E hoje é fácil a gente ser um devoto aparente, né? Nas mídias sociais.
Eu pratico a caridade. Eu ponho a mãozinha lá, mas não fiz a oração. Eu só mostrei para o outro que eu realmente me comovi com ele. Mas será que comoveu mesmo? Será que antes de colocar aquela mãozinha nas mídias, levou um pensamento a Deus, fez uma prece fervorosa para aquele que está pedindo? Então, hoje está muito fácil da gente ter esse devotamento aparente, a fim de que não usurpem dos salários dos servidores animosos, pois que, né, não recuarem diante das suas tarefas. Então, por isso é que diz, né, que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, né? Aquele que não corre para ser o primeiro, que quer sempre aparecer, né, mais do que os outros, que faz questão de sentar no primeiro lugar, talvez estes não vão ser os primeiros nos reinos dos céus, e sim aqueles que estão lá atrás, né, que estão mais afastados, mas que estão praticando o bem, que estão exercitando realmente a mensagem do Cristo, estes sim serão os primeiros no reino dos céus, né? E a gente vai ver que lá na Revista Espírita de maio de 1869, olha que já faz um bocado de tempo, né? Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia e o fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Olha bem, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Olha aí, o obreiro do Senhor, Allan Kardec, né? E olha que ele fez a obra e não vai congregar-se em volta dele, e sim em torno daquilo que ele nos trouxe, né? Da codificação, em torno do Espiritismo. Essa é a verdadeira obra, né? Não ter o personalismo, né? Porque o personalismo acaba afastando o obreiro da doutrina, porque aí ele já pensa em si mesmo, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse pensamento de personalismo, que é onde a gente exalta a nós mesmos, aí a gente alimenta aí o nosso orgulho, alimenta a nossa vaidade, e isso nos desvirtua e nos desvia do caminho do Senhor, né? E aí a gente enxerga aquela porta larga, que é mais fácil de entrar, né? Onde eu não vou ter riscos, e a porta estreita a gente vai deixando à deriva. Então a gente tem que ter aí esse cuidado, né? E se a gente perceber que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele vai nos lembrar aí dos obreiros do Senhor, porque ele fala o seguinte, a revolução que se apresta é antes moral do que material, né? Ela é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos, que são os obreiros, os grandes espíritos mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Olha que lindo, né? Sem grãos de areias não existiriam as montanhas. Então, que eu seja, né, como dizia Chico dizia, viu, gente? Eu não sou nada, eu sou um grão de areia. Imagina se o Chico se qualifica como um grão de areia, e a gente, e eu, como vou me classificar? Não tem classificação, mas ele aqui lembra, né que uma montanha não existe sem os grãos de areia. Muito interessante. Então, quer dizer que todos nós podemos trabalhar, né, nos unir, nos congregar para construir uma grande obra, porque aquilo que é grande é construído de partes pequenas, como o corpo é constituído de células,
microscópicas para formar os órgãos unem e formam o organismo, então há uma união. Então, para que a gente possa fazer uma grande obra e Jesus chegar e ver que a sua obra está pronta, nós vamos ter que todos nós unirmos, fazer um bom trabalho para concretizar e edificar essa obra que ele espera da gente. E aí o Chico Xavier, lá no livro Religião dos Espíritos, ele nos fala o seguinte: o obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, então nas duas faces da moeda, tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual, em qualquer senda, né, de educação e em qualquer campo religioso, independe da religião, segue à frente ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em todo a sacrossanta vontade. Então, independe de onde quer que seja. Certa feita, perguntaram para um sábio, né, entre uma das religiões, entre o católico, o evangélico, o budista, citou várias religiões, qual aquela que vai merecer a entrada nos reinos do céu? O que esse sábio diz? O ateu que tiver um bom coração, aquele que fez uma boa obra, esse sim tem cadeira cativa no reino dos céus. Então, é o que ele está dizendo aqui, independe do campo religioso, né? O que tem que fazer é compreender, ajudando, perdoando e servindo, para cumprir em tudo a sacrossanta vontade, né? E se a gente for pegar na seara do mestre, lá em Vinícius, ele também nos traz alguma coisa sobre os obreiros do Senhor, que ele diz o seguinte: não devemos supor que temos sobre nossos ombros o peso de responsabilidades que vão muito além das nossas forças. Deus não equivoca nos programas que traça. Então, a gente não pensar que a gente é incapaz, que a gente não é ninguém. Não, cada um, né, tem a sua missão, cada um reencarnou com objetivo, e cada um pode, sim, dar a mão e ajudar na caminhada do outro, né? Pão Nosso, de Chico Xavier, lá Emmanuel, né, também nos lembra que, onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Trabalha para o bem geral, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, aonde quer que estejamos, estamos na vinha do Cristo. E onde que é a vinha do Cristo? É aqui, é onde estamos, é no local em que estamos. Essa é a vinha do Cristo. Então, a gente tem que lembrar que onde estamos, estamos na vinha do Cristo. E podemos esbarrar ou encontrar com outros trabalhadores, com outras pessoas que necessitam também de um apoio, né? Que estamos todos aí na vinha do Cristo, né? Trabalhando ali no terreno do Cristo, qualquer lugar que a gente esteja, né? E que a gente, então, possa ser um cooperador, né? Justo e perfeito. E aí a gente lembra dos trabalhadores da última hora, né? Quem não lembra dessa passagem? Que é aquela em que um senhor saiu, né? Que Jesus nos conta que um senhor saiu para chamando pessoas para trabalhar na sua vinha, né? E ele chamou vários, chamou aqueles que da primeira hora, da 11ª hora, da segunda hora, da terceira hora, então ele foi chamando, né? E ele chegou nos últimos, né, que estava ali parado, e também chamou aqueles, e foram todos que aceitaram trabalhar. Uns até diziam, né, aqueles últimos que ele encontrou nas últimas horas, né, diziam, não, estamos aqui, né, mas ninguém nos convidou para nenhum trabalho, Então, né, o Senhor disse, então tudo bem, você pode trabalhar na minha vinha, né? Mas o que é interessante é que todos trabalharam em horas diferentes, que a gente pode fazer uma analogia com as reencarnações, que quando ele trata de hora e de tempo, não é relativo ao nosso tempo. Se ele foi numa hora, foi numa existência, depois em outra existência. Então, foram vários momentos. Aqueles que certamente foram convidados por últimos, aqueles que estavam saindo, né, vamos dizer, dos mundos trevosos, ou estava se redimindo e já estava fazendo alguma reflexão, e que teve a oportunidade de ser convidado ao trabalho.
Agora, o que é interessante é que, quando ele foi acertar com todos aqueles que trabalharam, o que ele disse? Olha, pagou a mesma moeda para todos. Foi um denário para todos aqueles que trabalharam, desde a primeira até a última hora. Aí houve uma reclamação daqueles que, poxa, mas eu comecei a trabalhar na sua seara há muito, e vou receber o mesmo tanto que esse que começou agora? E até o que Jesus disse, né? Não é pelo seu pensamento, pela forma como você age, que esse Senhor, a gente pode dizer que certamente é Jesus, né? Que está relacionando conosco, certamente não é pela sua vontade, pelo seu mau pensamento que eu vou agir. Eu não fui justo com você, não combinei que era um denário, então toma a sua paga e segue, né, em frente. Então, uma parábola que nos mostra a importância da gente ficar atento ao convite ao trabalho, né? A gente não perder a oportunidade. Talvez este seja o nosso momento. Talvez nós sejamos os trabalhadores da última hora. Talvez estamos tendo uma oportunidade ímpar, né? E temos que abraçar ela com firmeza para não nos desviarmos. Então, que sejamos nós aí os trabalhadores dessa última hora, né? Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. E também eu lembro das parábolas dos talentos, né? Por quê? Porque a gente às vezes fala assim, não, eu não posso trabalhar na seara do Senhor, porque eu não tenho nenhum talento, eu não sei fazer nada. Mas não, todo mundo tem um talento. E vocês lembram quando foram distribuídos talentos para aqueles que estavam nessa parábola, em que Jesus disse, né, que aquele que tinha 5 talentos, ele trabalhou e devolveu mais 5. Aquele que tinha 2 talentos, trabalhou o seu talento e devolveu para o Senhor 4 talentos. E aquele que ganhou 1 talento ficou com medo de perder, porque ele diz, não, vós que sois bravos e rigorosos, se eu tentasse render esse denário e perdesse, né? Então eu não quis arriscar, eu guardei, estou te devolvendo ele, aqui o seu 1, né? E aí ele foi repreendido, né? Porque não é isso que Jesus quer da gente, ele nos dá o talento, ele nos dá a possibilidade, mas ele nos dá a condição, porque ele não dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente pode carregar. Então, a gente tem que procurar triplicar até, nem dobrar, triplicar esse talento que recebemos do Senhor para nessa vinha de trabalho que estamos tendo e a gente poder, então, depois, quando voltar ao mundo espiritual, a gente devolver o talento que nos foi dado, né, e vou devolver com muito mais crédito, né, triplicado, para que a gente não possa ser taxado de que fomos negligentes, né, para com o Senhor, que nós não trabalhamos para aumentar aquilo que Ele nos deu. Então, é bem lembrado isso na obra do Senhor, porque são oportunidades que estamos tendo de trabalhar a todo momento. E a gente vai observar, né, que o Senhor age como um homem, né, que é essa parábola, que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Então é isso, aquele que ganhou 5, devolveu 5, o que ganhou 2, 2, e o que ganhou 1, né, devolveu só 1, porque ele ficou com medo, ele não agiu, ele ficou estático, né, então ele não foi bem visto aos olhos do Senhor, né. E eu gosto também de lembrar das parábolas das bodas, porque também ela faz uma reflexão sobre o obreiro do Senhor. Em que sentido? Ele faz no sentido de que Jesus, né, conta-nos que ele estava tomando a palavra, ele estava conversando e disse que os reinos dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas
e estes não quiseram vir. Quem são esses convidados? Talvez sejamos nós, estamos sendo convidados para trabalhar aí nas bodas de festim do Senhor, né? Então, muitos não quiseram, pensam que foi chamado e a pessoa quis ir, não quero ir, recusaram, ele tinha feito aquela festa, aquele banquete, era um banquete, né? E convidando, muitos não quiseram participar do banquete do Senhor. Então, o que ele disse? Então, chamem qualquer um, vão e chamem vários, e vieram vários. E quando ele estava observando, ele viu que vários que estavam participando ali, né, usufruindo daquele banquete, não tinha o que eles chamavam de vestes nupciais. E se não tinha as vestes nupciais, não poderiam participar do banquete. Então, isso aí pode ser para nós que somos convidados a trabalhar na obra do Senhor, mas não tentamos modificar o que eles chamam de vestes nupciais, o nosso sentimento, não ser cristão, não ser caridoso, procurar fazer o bem, porque para que a gente possa estar inserido no mundo como trabalhador do Senhor, nós temos que agir como tal, nós temos que mudar o nosso pensamento, a forma de agir e ser caridoso, né? E isso é vestir a veste nupcial, é mudar este nosso comportamento, para que a gente possa realmente, quando está trabalhando na seara do Senhor, realmente estar trabalhando desinteressado, trazendo harmonia, trazendo a paz. Isso é uma conquista que a gente tem que buscar, né, sempre. E a parábola do servo, que está lá em Irmão X, essa é a última parábola que eu trago também, para vocês verem que são imensas, esse chamamento do Senhor para que nós possamos trabalhar na sua seara. Ele diz, né, que através da oportunidade reencarnatória, veio uma pessoa que reencarnou como inteligente, trabalhadora, adquiriu a forma mais bela, depois ele reencarnou como um hábil político, né, de fronte aureolada, depois ele reencarnou como um homem rico, adquiriu a sua vestimenta, novas cintilações, e depois ele reencarnou como um miserável mendigo, e adquiriu o título de servo. Então, vocês veem que ele trabalhou como foi inteligente e trabalhador, e adquiriu a forma mais bela, mas não estava inserido no trabalho do Senhor. Um hábil político, fronte aureolada, né, cheio de pompa, mas também não conseguiu trabalhar na seara do Senhor, ficou envolvido nas questões materiais e nas questões de poder. E um homem rico, com todo o seu dinheiro, adquiriu a sua vestimenta de cintilações, as melhores vestimentas que tinha, mas não conseguiu trabalhar na seara do Senhor. Mas quando ele reencarnou como um miserável mendigo, né, ele sim adquiriu o título de servo do Senhor, porque ali ele sentiu na pele e tendo menos ele conseguia compartilhar com os outros, tendo menos ele conseguia ser generoso, enquanto que ele tinha oportunidade lá atrás, né, de ser generoso, de ajudar, não, mas foi na condição de mendigo que ele adquiriu o título de verdadeiros servos do Senhor. Então a gente tem que fazer reflexões, que a gente tem que procurar a ser um servo do Senhor, um trabalhador na seara do Senhor, hoje, da maneira que eu estou, como eu estou, não querer nada a mais para trabalhar nessa seara, né? E saber compartilhar, né? Porque trabalhar na seara do Senhor, você não precisa de ser uma pessoa de reconhecimento, você pode trabalhar na seara do Mestre no seu lar, na sua família, na sua casa espírita, na sua religião, na onde quer que você esteja enquadrado na sociedade, você pode ser um servo do Senhor, né? Começando a modificar-se, né, o seu pensamento. E aí a gente pergunta, né, como é que a gente pode dizer que é servo do Senhor? Quando é que nós podemos nos enquadrar? E aí eu lembro dessa passagem, né, que Jesus perguntou, porque tive fome e deste-me o de comer. Então, Senhor, quando é que eu trabalhei? Aí ele vai dizer, né, quando tive fome e deste-me o de comer, quando tive frio e desse-me o de cobrir, né? Então, quando eu olhei o próximo, quando eu ajudei o próximo, foi um trabalho que eu fiz na obra do Senhor. Então, a gente tem que lembrar disso. Um irmãozinho que a gente acolhe, que a gente
ajuda, é uma oportunidade ímpar de trabalhar na obra do Senhor, né? E ele vai, né? Quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Aí ele pergunta, né? Então aí você deixou de trabalhar, né? É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Humberto de Campos, lá em Boa Nova, que é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida, dessa vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. E aí eu faço umas perguntas, já terminando, para vocês, umas perguntas que são incômodas, tá? Que é André Luiz que nos trouxe esses questionamentos. Qual a sua conduta no grupo assistencial, onde quer que você esteja trabalhando? Revolta com a resposta da ideia alheia? Você sente irritação com o desempenho do colega? Você sente a inveja das iniciativas do companheiro? Você critica sistemática e destrutiva ao trabalho? Barreiras, aproximação de novos cooperadores? Recusa a partilhar tarefas com os demais irmãos ali na casa espírita? Ou você tem uma indiferença para com a sobrecarga súbita de tarefas? O obstáculo ao planejamento de maior assistência, domínio, né? Às vezes a pessoa quer dominar exclusivo das atividades socorristas, presença personalista em todos os setores, quero dominar tudo, quero fazer tudo, concentrar tudo nas minhas mãos, e o azedume, né, a sua volta durante a assistência. Então, isso aqui são as perguntas incômodas. E quando a gente responde a uma dessas perguntas, quando você dá uma afirmativa numa dessa, qualquer pergunta que seja, embora se considere colaborador nas tarefas de auxílio ao próximo, na verdade é embaraço à realização do bem em favor de todos. Então, a gente tem que se cuidar para que a gente não dê nenhuma resposta positiva a essas perguntas, né? E olha que a indiferença é um dos piores sentimentos, quando ele fala se você é indiferente a alguma coisa, porque a indiferença você não gosta e nem odeia, você é indiferente. Diz que um dos piores sentimentos é a indiferença, porque o ódio é o amor que adoeceu, né? Então, o amor e o ódio, eles andam paralelamente, duas linhas, mas a indiferença é um dos piores sentimentos, porque ela não vira nem amor e nem vira ódio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes também eu não estou nem aí, mas a indiferença é um dos piores vícios. E aí tem uma que fala sobre os companheiros difíceis. Nós que estamos na nossa casa no dia a dia, né? Na seara do Cristo também existem companheiros difíceis. Não cumprem as obrigações, mas exigem o esforço dos outros, colaboram na assistência, mas semeiam conflitos, ajudam em campanhas beneficentes, mas desrespeitam doadores, assumem responsabilidades, mas nem sempre aparecem, recusam cargos de direção, mas criticam os dirigentes, escolhem as próprias tarefas, mas nunca estão satisfeitos, frequentam reuniões, mas discutem por qualquer coisa, são prodígios em palpites, mas não aceitam a opinião alheia, apregoam gestos de solidariedade, mas competem no serviço, né? E apontam providências, mas fogem das decisões. Então, diante destes companheiros, exercite sempre a tolerância. Então, a gente tem que ser tolerante, porque a gente, às vezes, só se enquadra, mas às vezes a gente depara com algum companheiro que é assim. Então, uma forma de ser um obreiro do Senhor é, diante destes companheiros, exercitar sempre a tolerância, perdoar-lhes as alfinetadas, e para que a obra do Senhor não sofra prejuízo, prossiga trabalhando e servindo, à semelhança da laranja que cresce madura e serve convivendo com os espinhos da laranjeira. E, por último, não interessa. Não se deixe seduzir pela falsa noção de honra ferida. Provocação, não responda. Ofensa, perdoa. Desrespeito, desculpe. Calúnia, não ligue. Sarcasmo, não ouça. Grosseria, releve. Agressão, não revide. Intriga, esqueça. Indiferença, entenda. Menosprezo, vá em frente. Então, paute sua conduta pelos critérios do Evangelho. Não interessa se o mundo arrogante vai classificá-lo entre os últimos, mas que, na opinião de Jesus, você esteja entre os primeiros. Então, era isso que eu
que eu queria trazer para vocês, né? E vamos parar aqui a apresentação. Né? Então é isso que eu trouxe para vocês. Então a gente tem que procurar sempre ser um obreiro do Senhor. Agora, é fácil? Não, não é fácil, porque a gente vai ter que trabalhar com sentimentos nossos, nós vamos ter que trabalhar com atavismo que trazemos de reencarnações passadas. Então a gente tem que aprender a compreender e não querer só cobrar, né? Porque muitas vezes a gente quer ficar cobrando, mas a gente tem que aprender a perdoar, aprender a amar, e é no dia a dia, né? É como a gente não tem que fazer exercício para ficar musculoso e forte, então, a gente tem que exercitar a cada dia a bondade para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de promover a caridade. Então, é isso que eu trouxe para vocês, né? Espero que não tenha cansado muito, eu sei que às vezes é cansativo, mas agradeço aí a paciência, o convite, né? E deixo um abraço aí, um beijo no coração de cada um. E eu passo a palavra aí para o nosso amigo Tassiano. Nós que agradecemos, né, tantas reflexões aí na noite de hoje e reflexões bem práticas, né, falando aí da nossa convivência no dia a dia na casa espírita. Porque hoje nós estamos convivendo de uma forma um pouco restrita, mas ainda assim estamos convivendo, né? Quase todos os dias nós nos encontramos aqui através de estudos, atividades, né? E exercer esse lado realmente cristão na convivência, nas relações, realmente é algo que precisamos estar mais atentos, né? E muito obrigado, Delcides, muito obrigado mesmo aí por ter aceito o convite, por estar conosco. E aproveitando um pouco mais da sua presença, eu gostaria de pedir você para fazer a prece de encerramento por nós. Eu que agradeço você pela oportunidade e deixo aí meu abraço. E eu gosto muito de Palmas, tá? Eu deixo aí também um abraço para o pessoal da Fetins, que eu amo de coração. Tem a Leila, tem a Graça, e tem tanta gente, a gente não consegue pontuar todo mundo, mas estive aí em Palmas várias vezes, adoro Palmas. Eu acho que se eu não morasse em Brasília, eu queria morar em Palmas, porque é mais ou menos parecido. Gosto muito de Palmas, eu estive aí já várias vezes e deixo aí um abraço carinhoso para todos vocês. E vamos então encerrar a nossa noite com uma prece, né, a Jesus, elevando o nosso pensamento, para que Ele possa jorrar sobre nós e os nossos lares as bênçãos divinas, a proteção contra as doenças, as dores, as aflições e as angústias. Rogar a Deus chegar a todos os ambientes, a todos os recônditos da terra, neste momento de tanta agonia, de tanta dor e de tanta aflição. Que a paz infinita do Senhor Jesus chegue em todos os corações. Que a sua luz bendita elimine as sombras nos nossos pensamentos e nos nossos passos. E agradecemos, Jesus, por esta noite bendita de reflexões sobre a sua mensagem. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meu amigo Delcides. Muito obrigado, Tassiano. A todo mundo eu deixo o meu abraço. E uma ótima noite